Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiro dizer que é um prazer ter nesse momento aqui de conversa, de diálogo, Gracinha Araújo, Luiz Dalazen e a Catiusca Dion, eu acho que eu acertei agora, hein, Catiusca? Batendo um papo com a gente, conversando e falando um pouquinho de uma paixão que eu acho que nós temos em comum, que é essa paixão que são os seres humanos e a dança. Então, queria iniciar nossa mesa agradecendo à Secretaria de Educação e Esporte do Paraná, com os nossos, como nossa parceira, juntamente com a Secretaria de Comunicação, Cultura do Paraná, assim como a SET, a Unespar, o Escritório de Relações Internacionais e o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que está como um dos nossos parceiros para nós pensarmos o nosso quarto seminário Mostra de Dança Dancep. E queria também deixar claro que o Dancep é um projeto de dança que busca fomentar conhecimento dentro da escola pública. E ter vocês aqui com a gente, conversando sobre as experiências de vocês, e uma forma da gente pensar como que a dança pode contribuir para que a gente possa se mover nos próximos 10 anos e fazer desse mundo um espaço melhor de convivência e fazer desse mundo um espaço mais dançante, para a gente é uma honra. Então, queria agradecer a presença de vocês, para a gente poder discutir um pouquinho aqui na nossa mesa, se é no encontro que a nossa existência faz sentido, como pensar a dança e os ODS para melhorar o mundo. Então, queria agradecer que eu tenho a satisfação de ter a Gracinha aqui com a gente, com uma vasta experiência no campo da dança, com mais de 40 anos de atuação, coordenadora do curso de pós-graduação em dança de salão aqui em Curitiba, e em várias outras cidades do nosso Brasil, tá? Gracinha, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Gente, é um prazer enorme estar com esses dois maravilhosos profissionais que eu conheço há muito tempo, que fazem parte da minha vida há muito, assim, é um orgulho enorme. E dividir essa mediação com esse outro excelente profissional, que é o Fer. É um prazer enorme estar com vocês. Sejam bem-vindos todos. Obrigado. Que delícia, hein? Gente, então, eu acho que Gracinha, acho que a gente pode começar apresentando o Luiz, falando um pouquinho da trajetória dele, né, para a gente poder conversar. Posso dar o mini currículo dele, porque se a gente for falar o currículo total, nós vamos só aqui umas 2 horas, né? Vou apresentar o Luiz, ele é professor, dançarino, coreógrafo e artista da dança há mais de 20 anos, estudando e promovendo a arte das danças a dois. É especialista em teoria e movimento da dança, com ênfase em danças de salão, curso do qual é professor e orientador, e além de mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. Seu estudo é focado na pesquisa da essência das danças a dois, quanto prática social e educacional, e o processo de transposição coreográfica dos movimentos quando eles se transformam em um produto artístico, tendo em seu currículo a autoria e direção de mais de 12 espetáculos, com a linguagem das danças a dois, com projeção nacional e internacional. Já ministrou aulas e participou de eventos no Brasil, Estados Unidos, Japão e Europa. Bacana. Luiz, um prazer ter você aqui conosco, hein? Que honra, gente. Eu que agradeço, Gracinha, Fernando, Catiusca. É uma honra poder estar discutindo sobre esse tema e estarmos nesse encontro, né? E se é no encontro que a nossa existência faz sentido, acho que nada mais é isso que nós estamos exercitando aqui agora. Graças a Deus eu tenho a honra de ter encontrado vocês na minha vida em algum momento. E é por ter encontrado vocês na minha vida que realmente a minha existência faz sentido. Dentro do meu currículo falta uma palavrinha de colocar, que eu sempre fico receoso de colocar, que é a paixão. Em algum momento eu me apaixonei por alguma coisa. A dança foi uma paixão na minha vida. Eu não sei explicar por que ela entrou. Eu não tenho explicação lógica por isso. Foi por um acaso mesmo. Eu só tenho certeza que ela nunca mais vai sair da minha vida. E a felicidade que ela me causa, hoje é o agente motor de eu fazer tudo o que eu faço. Porque a felicidade que ela me transformou, me ressignificou quanto ser humano. Então esse encontro que a gente está aqui discutindo também é um encontro da dança nas nossas vidas. A dança nos uniu por algum motivo.
né? E é por isso que talvez a gente esteja aqui conversando, então, agora pensar ela como um modo operante para a gente construir um mundo melhor para gerações futuras, assim. Eu acho que esses encontros, eles não são por acaso, né? Então, primeiro eu agradeço por poder estar aqui com vocês, desfrutando sobre isso, falando sobre algo que me significa quanto ser humano. E é realmente isso, assim, é por causa disso existir que a minha existência faz sentido, né? Então, que bom que a gente vai poder discutir um pouquinho sobre isso, que honra poder estar junto com vocês nesse bate-papo. Luiz, eu até preciso aproveitar a oportunidade de te fazer um agradecimento especial, porque quando a gente começou a conversar sobre a questão do quarto seminário, e você trouxe, falou, Fer, o que você acha de trabalhar os ODS à luz da arte? E eu queria te agradecer por essa indicação maravilhosa, que para nós, o DANCEP, está sendo um grande aprendizado, né? Mais do que só aprender um pouco mais sobre a Agenda 2030, sobre a questão da organização dos ODS, para a gente está sendo uma oportunidade de encontrar muita gente legal, muitos apaixonados, assim como você, que estão nos ajudando a olhar para o mundo de um jeito diferente, de um jeito no qual os nossos amores, os nossos afetos e as nossas vontades por ter um mundo melhor têm nos aproximado. Então, queria deixar esse agradecimento aí por essa dica tão valiosa, que a gente está movendo toda essa galera aí para se aproximar dessa Agenda 2030, para se aproximar desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, para que nós possamos pensar um mundo melhor. Eu já vou me comprometer aqui, que daqui a 10 anos, a gente volte a falar desse tema novamente, para que a gente possa verificar o que aconteceu, como é que foi a nossa trajetória, como é que nós, os nossos corpos, os nossos amores, os nossos sonhos e as nossas vontades estarão nesse tempo. Então, queria te agradecer, e daí aproveitar e apresentar também a Katiuska, que está aqui com a gente, né? A Katiuska é professora de dança há 17 anos, doutoranda em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre pela mesma instituição e especialista em teoria e movimento de dança, com ênfase em dança de salão pela Faculdade Metropolitana de Curitiba. Ela é bacharel e licenciada em dança pela Unespar, né, que nós até tive a honra de fazer no mesmo período, né, Catius? Nosso período era a Faculdade de Artes do Paraná. É formada em balé clássico pela Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, professora substituta nos cursos de Dança e Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aconteceu no período de 2015 e 2018, tá? Professora dos módulos de História da Dança, Ritmos Brasileiros, da pós-graduação em Dança de Salão da Universidade Tuiuti do Paraná, integrante do coletivo PAR, coordenadora e professora da capacitação para professores de dança de salão, e indicada ao Prêmio Açorianos de Dança de 2016 e 2018, na categoria Destaque em Dança de Salão, e campeã brasileira de tango em 2010, representando o Brasil no Campeonato Mundial de Tango em Buenos Aires. E compõe, desde 2007, a equipe de professores dos navios temáticos da Costa Cruzeiros e ministra aulas nos principais eventos de dança no Brasil e do exterior. Olha que honra ter você aqui com a gente. Tá? Obrigado aí pela gentileza e pelo carinho de sempre. Eu é que agradeço, dá até uma dor nas costas, né? Vai falando dos anos. Mas eu agradeço, para mim é uma honra e uma felicidade estar no meio de amigos, e é bem isso que o Luiz falou, né? São amigos que a dança nos traz e que fazem esses entrelaçamentos na nossa vida e que fazem realmente a nossa vida ter sentido, né? Então, é um conforto poder estar aqui realmente no meio de amigos e com tanto significado de dança mesmo, né? Com tantas memórias corporais. Então, vai ser um prazer a gente poder estar conversando aqui, com certeza. Nossa. Gratidão. Gratidão é toda nossa, e assim, ter essas três esferas, né, da dança de salão, mas da dança, porque o que eu acho muito, muito lindo no trabalho de todos vocês, é que vocês transbordam essa vontade de se aproximar do outro pelo movimento, né, e isso é fantástico, principalmente para a gente pensar a nossa mesa de hoje. E eu vou até pedir licença, Luiz, para a gente iniciar com a Katiuska, fazendo uma primeira pergunta. Katiuska,
Vamos pensar aqui um pouquinho comigo, ó. Pensando Uhum. que os ODS nos levam a buscar ações para vivermos em harmonia, como a dança pode contribuir para termos um mundo cada vez melhor? Que pergunta linda. Eu queria iniciar na minha fala realmente reforçando esse agradecimento ao Luiz por trazer esse tema, porque é muito importante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente imagina a dança como um pedaço, né? Uma parte de algo, e na verdade essa parte, ela quando ela se expressa no nosso corpo, né? E o nosso corpo que se movimenta e transita, a gente vê a importância desse movimentar do corpo e desse agir, né? Eu vou trazer um pouquinho, né, do meu estudo. Na verdade, eu trabalho um pouco com a parte de equidade de gênero, mas que faz parte dos ODS, mas, enfim, ela está relacionada aos outros elementos também. Mas mais para a gente trazer, primeiro, essa reflexão, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o nosso corpo e o nosso ser e estar no mundo, né? Então, essa relação de sentido e significado, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho desse sociólogo que eu trago bastante no meu estudo, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele vai fazer uma crítica social muito grande, né, às nossas relações. Eu vou trazer bem rapidinho, ele vai falar muito sobre os campos sociais, né? Então, ele vai falar que toda a nossa sociedade está dividida em campos sociais. E esses campos, eles se relacionam com os outros campos, mas eles vão trazendo alguns condicionantes de a gente estar ali, né? E isso vai nos moldando. Então, por exemplo, trazendo para a nossa realidade da dança, quando a gente se sente apaixonado, como o Luiz falou, eu sou apaixonado pela dança. Então, a dança, ela vem de várias formas na nossa vida, né? Ou na infância, ou quando a gente é mais adulto, enfim. Mas geralmente vem. É muito difícil a gente escutar alguém falar assim: ah, eu pensei profissionalmente, eu quero viver da dança. A dança, ela geralmente surge como uma paixão, né? E depois vai por N caminhos, né? E quando a gente entra nesse ambiente da dança, ou qualquer outro ambiente, o Bourdieu vai dizer que a gente vai moldando o nosso corpo, né? Então, é o jeito da gente se vestir, as pessoas com quem a gente começa a se relacionar, né? Até o nosso corpo muda, né, Gracinha? Quando a gente é uma bailarina, um bailarino, as pessoas veem na rua, né? No nosso jeito de ser, né? Então, a gente vai moldando esse corpo. E por que eu estou falando isso? Porque o Bourdieu, ele usa um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito do hábitos. Então, o que é o hábitos? Ele diz que o hábitos é uma estrutura estruturante. Então, o que é essa estrutura estruturante, né? Por exemplo, eu e o Luiz, a gente pode ter feito a mesma aula no mesmo dia. Por exemplo, a gente fez uma aula com a Gracinha, né? Eu vou captar essas informações de um jeito, o Luiz de outro. Só que a partir das nossas vivências múltiplas, é que a gente vai estruturar, mas também vai ser estruturante. Por quê? Porque o Luiz vai ter uma percepção e vai passar isso para frente de uma forma e eu de outra, né? E o que isso tem a ver com os ODS, né? A partir do momento que eu me identifico, não só como uma pessoa, eu danço, né? Então, eu danço balé clássico, eu danço hip hop, eu danço... É o meu corpo que está recebendo informações, mas que também é um grande responsável por estruturar aquele campo social e aqueles campos sociais, né? Então, eu acredito a importância da dança como
uma proximidade com o meu corpo de uma maneira diferente, que vai muito além da técnica. Então, a técnica é um pedaço minúsculo dentro da importância que a dança tem no nosso ser e estar no mundo. Esse ser que atua, que é uma estrutura que foi estruturada, não tem jeito, né? O Bourdieu, ele faz uma crítica social muito grande. Se a gente não estiver cuidando, a gente realmente vira um fantoche, né? Ele vai falar do fantoche social, né? Então, porque alimentam na nossa cabeça essa cultura dos capitais, né? Então, o que é o capital? É o capital cultural. Você tem que adquirir isso para se dar bem na vida. É o capital simbólico. Eu tenho que ser. Então, assim, para eu ser uma mulher, eu preciso ser feminina. Então, eu preciso usar maquiagem, eu preciso usar salto alto, eu preciso pintar a unha, eu preciso me depilar. Para eu ser um professor de dança, eu preciso tal coisa, né? Então, se a gente não cuidar, não estar atento, né? A gente vai virando o fantoche social, esses capitais, né? E aí é que a dança vem como uma possibilidade de nós agirmos como estrutura nesse campo, né? Então, o que eu entendo do meu corpo e o que eu entendo que a dança vai ressignificando esses valores. Porque a arte é romper, a arte é o rompimento, né? Mas é o rompimento através de uma conexão. Então, como é que eu vou sentindo o meu corpo e como é que eu vou sentindo o meu corpo com o outro? Então, estou colocando aqui para a gente ir conversando, mas principalmente isso, assim. Qual é a minha responsabilidade enquanto uma pessoa que dança e o quanto o meu corpo, que é atravessado, né, por essa arte, que é a arte do rompimento, que é a arte do questionamento, como eu vou transformar isso para dar sentido e significado nas coisas do mundo, que a gente sabe que estão todas entrelaçadas, né? Então não adianta eu falar, a gente sabe disso, né? A gente fala assim, ó, mas eu sou uma pessoa super consciente, porque eu não uso mais canudo de plástico. Até que ponto, né? Eu consigo dar conta de uma estrutura, de uma janela, fechando as outras janelas que estão ao meu redor, né? Por isso que esse tema é tão importante, porque não importa onde eu esteja, com quem eu esteja falando, isso nunca vai importar. O meu corpo, ele sempre vai me acompanhar. E é essa estrutura estruturante que eu venho trazer mais reflexão do que qualquer outra coisa, né? Mas qual a minha responsabilidade, né, enquanto um ser que realmente dá sentido e significado para aquilo que faz, para aquilo que move. Né? Só joguei lenha na fogueira, ó. Não, Fer, posso pegar a bola aqui, porque é muito forte isso que a Kati falou nesse sentido. Eu sempre que eu comecei a estudar os ODS, é algo que eu reflito como que isso reverbera no meu corpo, né? Como é o Luiz enxergando isso? Lembrando lá que os ODS foram o quê? Uma proposta que em 2015 a Organização das Nações Unidas fizeram para todos os países do mundo falando, gente, temos um problema. Nosso planeta é finito, tá todo mundo ferrando com ele. A gente precisa fazer alguma coisa. Por hora, a gente decidiu que 17 objetivos são primordiais na nossa cabeça aqui para colocar. Mas agora a gente precisa que vocês nos ajudem. Então vamos ter um compromisso que nos próximos 15 anos a gente vai fazer alguma coisa. E daqui 15 anos a gente vai voltar a conversar e ver se essas coisas que a gente fez fizeram algum sentido pensando na geração atual e nas gerações futuras. Foi esse o convite dos ODS, no fim das contas, né? Então se a gente for colocar em pequenas palavras, foi isso. Foi um convite de uma organização que pensa o mundo e falando, cara, se a gente não começar a fazer alguma coisa agora, a gente vai acabar com esse planeta mais rápido do que a gente imagina. Porque tá tudo sucumbindo. E eu nunca me esqueço que quando eu ouvi isso a primeira vez, primeiro pelo encantamento de ver isso, né, e saber que não era uma responsabilidade política, que por acaso quem assinou foram os governos federais que estavam lá presentes, os 192 países lá. Mas na verdade o convite não era para aquelas pessoas.
O convite era para todos nós, para os 7 bilhões e meio de pessoas que vivem nesse mundo. Falou assim, e você, o que você está fazendo isso? E isso reverberou muito diretamente em mim, assim, tipo assim, você, Luiz, o que você, dentro dessa estrutura, quanto professor, quanto artista, quanto pessoa que rompe barreiras, quanto esse corpo que quer fazer sentido, que quer deixar um legado, que é um corpo social e que é um corpo que se comunica com outros corpos também, porque isso é muito forte da nossa arte, né? É por isso que esse tema, de alguma maneira, para mim, ele é muito interessante. De que jeito que a maneira que eu sou, que a minha existência nesse mundo pode, de alguma maneira, contribuir para esse projeto. Porque é esse o convite que fizeram. E esse é o convite que a gente faz para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Como que é você, dentro da sua maneira de existir, com as suas facilidades e fragilidades, pode contribuir para a gente construir um mundo melhor e não ser onipresente, porque é isso que a Kate falou. Eu não usar canudo de plástico, sim, é uma contribuição, mas se eu permito que outras situações aconteçam à minha volta e eu não faço nada, eu estou sendo conivente para uma situação que está destruindo o meu mundo também. Então, de que forma que o meu corpo também reverbera boas práticas para que a gente consiga construir isso tudo? Mas também a gente está falando de amor, a gente está falando de afeto, a gente está falando de contato para isso acontecer. Por isso que os ODS são tão vastos, que ele fala desde saúde do mar, cuidado com a terra, cuidado com o clima, mas ao mesmo tempo sobre equidade de gênero, porque tudo isso faz sentido, né? Quando a gente percebe que um homem e uma mulher estando no mesmo cargo não conseguem ganhar os mesmos salários, isso é um big de um problema na construção desse mundo melhor que a gente quer para o futuro. Então, sim, isso é muito sério para a gente colocar. Por isso que as discussões são tão vastas nesse sentido. Trazendo isso para a gente agora, né, desse encontro, né? Eu amo essa frase. Quando eu escutei o documentário do Emicida e ele cita o Oswald de Andrade, ele fala, afinal é no encontro que a nossa existência faz sentido. Eu nunca me esqueço que aquilo foi como uma flecha dentro de mim, assim. Porque é isso, é no encontro. E o que eu estou fazendo com os meus encontros? Quantas vezes a gente não passou por alguém na rua e a gente não fez nada? Ou a gente foi conivente com uma situação que estava ali? Porque eu sei que a gente não pode salvar o mundo. Assim, eu lembro muito de uma professorazinha minha que ela contava uma historinha, é muito rápida, assim, mas eu amo essa história porque ela é muito forte, né? Ela contava de um menininho que tinha tido uma ressaca no mar e todas as estrelas do mar estavam jogadas na areia e ele ia uma por uma, pegava uma estrela do mar, jogava no mar, voltava, pegava a estrela do mar, jogava no mar e chegou um velhinho e falou assim, mas doido, por que você está fazendo isso? Você nunca vai conseguir, nem que você fique a vida inteira aqui jogando todas as estrelas do mar no mar. Você não vai conseguir salvar todas. E o menininho olhou pro velhinho e falou assim, mas para essa daqui eu vou fazer a diferença. Sabe? Tipo assim, eu sei que eu não vou conseguir salvar todo mundo, mas essa daqui eu sei. E é isso que me faz a diferença toda vez que eu pego um papel no chão e jogo na lixeira. Quando eu vejo uma criança jogando o palito para fora, ou um motoqueiro jogando cigarro para fora, cara, não faz isso de novo, sabe que é isso que vai dar enchente na nossa rua. Então, cada boa prática que a gente faz no nosso cotidiano, nos nossos encontros, de alguma maneira reverbera, eu tenho certeza que isso vai impactar a vida de alguém de alguma forma. Assim. Então, imagine se a gente escalona isso numa grande corrente, né? Então, daí, por isso que o ato da nossa dança é trazer isso, né? Sempre que me perguntam hoje, para me definir o que é a dança 2, né? Como eu coloco, eu sempre defino assim, nada mais é do que um corpo se encostando em outro corpo para ser feliz junto. É isso que a gente faz no fim das contas, não importa que espécie seja. A gente está querendo fazer o quê? É isso. Então, por isso que eu disse que o quê não me importa mais hoje, quanto profissional e pesquisador. Muito mais o sentido daquilo, assim. Porque existe dança em algum momento, nesse processo como um todo. E agora, como que é dançar esse cuidado com o mundo? Que é isso, né, que a gente está fazando aqui. Como que o Dancep dança pensar um mundo melhor? Porque você já faz isso há muito tempo. Talvez não consciente. Mas toda vez que você pega um espetáculo e fala sobre Helena, você está dançando história, você está dançando uma mulher paranaense, tá entendendo? Você está dançando uma vida que está sendo celebrada através de arte. Né? É isso, assim. Você não sabe o impacto que você causou toda vez que você faz um espetáculo como esse na vida dessas crianças que nunca mais vão esquecer isso que passou. E agora, escalona isso para todos vocês. Quantos alunos não passaram? Então, por isso que me dói, eu adoro dar aula para professores, porque eu adoro falar sobre isso, desse senso de responsabilidade que nós temos quanto docentes, quanto facilitadores, ou que palavra que a gente quer usar para nos identificar quanto seres pensantes que transformamos a vida das pessoas. São pessoas que estão chegando ali sedentas de encontros positivos. E a gente tem a necessidade de fazer isso acontecer, de reverberar a felicidade.
de alguma forma, ou de reverberar coisas positivas. E é sim um fardo. A gente tem que assumir esse fardo com responsabilidade de alguma maneira. Porque talvez seja esse o convite que lá em 2015 a ONU fez para todos nós, seres humanos. Pelo amor de Deus, está na hora de vocês se mexerem. Está na hora de vocês votarem melhor. Está na hora de vocês lutarem por todo mundo. Não é porque você é menino que você não vai discutir sobre equidade de gênero. Né? Será que gênero realmente é uma questão que a gente tem que estar discutindo ainda hoje? Né? Isso é uma coisa, eu vejo que a gente pode estar discutindo sobre isso. Minha filhada tem 4 anos e veio me explicar que a professora dela é uma professora não binária. Ela não gosta de ser chamada nem de professora, ela é a prof. E ela falou isso com a maior tranquilidade do mundo, ela é a prof. Porque ela não se identifica. E tá tudo bem. E quem somos nós de questionar isso como alguma maneira, sabe? Então, talvez o que a gente precise é normalizar muito mais os nossos encontros. Parar de tentar enfiar as pessoas em caixinhas pré-estabelecidas. Respeitar o ser humano pelo que ele é, mas todo mundo de mão dada em prol de uma causa única. Porque é isso, nós vivemos em sociedade também, a gente não pode ignorar isso, né? Se todo mundo quiser fazer o que quiser, a gente não vai conseguir construir um planeta comum e bom para todos. Existem limites que precisam ser respeitados, né? E os ODS também passaram por isso, né? Então, quando a gente começa a esmiuçar os ODS, por exemplo, tem um item lá de uma meta dos ODS que é extinguir a mutilação feminina. Porque no Brasil a gente nunca tem esse problema, né? Porque a gente não tem essa prática aqui, como tem nos países árabes, por exemplo, para isso acontecer. Mas as ODS já se preocupam com isso de alguma forma. Mas eu sempre digo, quando a gente entra nessas discussões do detalhe aqui, eu falo assim, tudo bem, e no Brasil? O que a gente faz? Quantas meninas não estão lá no Nordeste se prostituindo para sustentar suas famílias? Ou sendo usadas pelas suas familiares para vender bala no sinal, porque eles não têm como sobreviver? Talvez a nossa mutilação não seja genital aqui, a gente está mutilando a vida, os sonhos, tantas outras coisas. Então, assim, não sejam tão literais nas metas, mas sejam um pouquinho mais amplos do que é pensar como que a gente pode contribuir com isso, né? Porque talvez esses condicionamentos desses 17 objetivos nada mais são do que só nos fazer refletir. A gente precisa construir um planeta melhor para gerações que vêm depois da gente. E o que nós... Porque daí a pergunta é bem direta, né? E você? O que você está fazendo diante disso? Porque essa, no fim das contas, é a pergunta. E agora, como nós, artistas que dançamos, que usamos nosso corpo, que nos encontramos, que isso é muito forte, a troca de energia que a gente causa. Todas as vezes que a gente dança. Toda a gente se conecta a dançar com alguém. E esse senso de responsabilidade parece que nunca caiu. Eu tenho 20 anos, entrando nos meus 21 anos de carreira, de hoje, eu tô tão sedento por dançar com as pessoas que essa pandemia nos causou, né? De estar distante, não poder encostar nas pessoas. De querer voltar a dançar, mas poder dar toda a minha energia do mundo para isso, assim. Porque são 3 minutos que eu tenho durante uma música de passar tanta energia boa e tantas coisas boas para muitos corpos que puderem acontecer e que seja assim para sempre, porque eu sei que isso vai funcionando numa corrente do bem para isso acontecer. E os ODS nos convidam exatamente a fazer isso. Qual que é a nossa prática diária de poder, sei lá, pegar os nossos familiares e fazer isso reverberar de um jeito positivo? Estou dizendo, no grupo da minha família eu fiz isso esses dias, né, que tava muita lamentação, só reclamação, a gente que morreu, a Covid que não se pegou, a fulana, a vizinha de trás que morreu, dizendo, fala assim, gente, chega, eu preciso que pelo menos uma vez por dia vocês me contassem alguma coisa boa. Tem que ter acontecido alguma coisa boa no teu dia, nem que seja o cheiro do café que você passou de manhã, ou agradecer a cama quentinha que você tem para dormir. Sabe que tem tanta gente que não tem isso. Tem um pai de família que está agora chorando debaixo de uma ponte, que não sabe o que dá de comer para os filhos amanhã. Porque essa pandemia também destruiu eles. E sério que você está reclamando sobre essas coisas, assim? Então, talvez essa reflexão que os ODS nos trouxe, que essa pandemia nos colocou, que é tudo muito interligado, né? A gente não sabe por que essas coisas aconteceram desse jeito, nos convidem de alguma forma a pensar isso, como que nós, corpos sociais, e cada um dentro da sua estrutura, por acaso nossos corpos, artistas que dançam, que rompem barreiras, que refletem sobre isso na sua maneira, né, do seu corpo, podemos de alguma maneira contribuir para fazer que a sociedade como um todo pense um mundo melhor. É isso que os ODS nos convidam. E agora, como que nos nossos encontros, nós não deixemos passar mais nenhum, que a gente não tem mais tempo a perder. Que nos nossos encontros, a nossa existência realmente faça sentido para a gente contribuir e deixar um legado para o mundo melhor. Então, também não trouxe resposta nenhuma, só trouxe um monte de divagações aqui sobre isso, mas é sobre isso, né? No fim das contas. É sobre a vida, né, Luiz? E falar sobre a vida é falar de incertezas. Sim. É falar das heranças. Vou pegar lá no Bourdieu também, Kátia. É pegar essas heranças culturais, algumas conscientes e outras não,
né, para a gente poder refletir sobre a própria vida e, de alguma forma, tentar redesenhar a partir daquilo que nos direciona, a partir daquilo que nós acreditamos para seguir o caminho, né? Eu acho que isso é pensar não só as ODSs, mas isso é pensar a vida como um todo. E não tem mais como nós pensarmos a vida de forma fragmentada, só o meu local, sem o meu global. É importante que eu, enquanto indivíduo, entenda o meu lugar no mundo, o meu posicionamento no mundo, para que eu possa me conectar a outras pessoas, né? E que essa conexão vai criando essa grande rede, essa grande malha, né? Essa grande força aí, para a gente poder cada vez mais sairmos na rua sem medo, cada vez mais olharmos para o mar e cuidar dele, né? Para cada vez mais seja natural, como você falou da sua afilhada, eu vejo a minha afilhada a coisa mais linda da gente lidar com o movimento como um movimento, sem julgamento, né? Lidar com a experiência pela experiência, sem o julgamento, mas pela naturalização do ser, nas suas multiplicidades mil, gente. Né? E eu espero, e eu vejo, até fiquei pensando aqui, vendo a Gracinha com toda a experiência que ela tem, e eu acho que nós três aqui tivemos a oportunidade de em algum momento ter aula com ela, fiquei imaginando a transformação, né, de a gente estar em 2021, né, tentando aí, nadando para sair dessa pandemia e pensando como que a gente pode dançar para fazer um mundo melhor. Como que a gente pode entender o nosso corpo, se conectar a outros, para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? Como quando a gente pensou há 10 anos atrás, que nós estaríamos aqui pensando 10 anos à frente, né? Eu acho que passa um filme, né, na nossa cabeça de artista, de professor ou professora, né, ou daquilo que a gente quiser ser, né? Isso eu acho fantástico. Também só Nossa, que joguei delícia. lenha na fogueira. Gente, que delícia estar ouvindo vocês, assim, porque eu venho de uma época que não existia isso. Não vou dizer quantos anos eu tenho, não tenho vergonha, nunca tive, mas era uma época que não se pensava assim, né? Então, a gente tem que ver toda essa história, que hoje eu estou aqui discutindo, conversando, ouvindo, na realidade eu estou ouvindo, eu estou, assim, encantada de estar ouvindo e de poder estar participando disso, aprendendo tudo isso, porque antigamente, como a Catiusca falou, que é um pedacinho, mas antigamente era uma técnica que você fazia. Não se pensava o corpo de outra forma, era aquilo e ponto final. Pense nisso há 58 anos atrás, vocês não eram nem nascidos, né? E essa evolução que houve. Eu confesso para vocês que quando o Fernando me fez o convite, eu fui ler sobre os ODS. Eu falei assim, é o nosso mundo perfeito, né? Que delícia se fosse assim. Mas aí você pensa, tá, mas o que eu, pensando no que o Luiz falou, dentro da minha casa eu posso utilizar esses objetivos. Porque é aquilo, eu não vou arrumar o mundo, até porque não vai dar, eu sou uma só. Mas o que eu posso contribuir dentro do meu dia a dia, dentro da minha casa? E daí, da minha casa, eu vou aumentando e pensando no que eu posso explanar isso, porque você também acaba contaminando, talvez não seja essa palavra, mas é o que eu escuto, outras pessoas a pensarem nisso. E vou dizer por quê? Porque isso era um costume meu. Sabe aquele negócio de você comer balinha, bala, chiclete e tudo mais, e pegar o papel e as pessoas jogam na rua? Eu nunca joguei, eu jogava na bolsa. Minha bolsa era o lixo, né, o próprio lixo. E depois um dia chegava lá e jogava tudo. E uma vez nós estávamos saindo entre amigos e tudo mais, eu peguei uma bala, pus na boca, peguei o papel e botei na bolsa, e tinha uma pessoa me observando do grupo. E ele olhou para mim e disse assim, nossa, a Gracinha é primeiro mundo, ela não joga na rua. Aí eu olhei, aí
que eu me dei conta que a pessoa estava observando, né? Porque a gente não se dá conta das atitudes que a gente faz. Aí eu olhei para ele e disse assim, nossa, isso para mim é tão natural que eu faço, porque eu acho tão feio jogar no chão, fica a cidade suja. Aí ele disse assim, se todo mundo pensasse como você, nós teríamos uma cidade muito mais limpa. Pequeno, não é nada, gente. É um papel de bala que você guarda na sua bolsa para não jogar no chão. Então, assim, vendo, e eu dizia assim, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente quer fazer, mas que às vezes a gente se sente meio amarrada, né? E vocês falando, então, mais ainda. Então, e daí vem a pergunta, o que eu, dentro da minha profissão, hoje, posso contribuir para esses objetivos, né? E aí, eu, ouvindo-os todos os três, eu falei assim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, não tem como, mas que tem que ser feito. E como tem que partir de nós. Como que nós vamos fazer para esta nova geração que está aí e para as futuras gerações? Em cima disso, Luiz, apesar que eu acho que você respondeu já, mas vamos especificamente pensar nesta pergunta, né? Quais os passos que você acredita serem necessários para alcançarmos a efetivação de práticas e mudanças culturais, tendo como base os ODS? Eu acho que é uma pergunta dificílima de dizer, mas eu acho que talvez nós todos já demos essa resposta. É começar agora. São com pequenos passos, né? São baby steps mesmo, que a gente faz no nosso dia a dia, que de alguma maneira vão reverberar e contaminar outras pessoas para isso acontecer. Eu estava lembrando agora, vocês falando da minha pesquisa do mestrado, e uma coisa que me interessava muito, a Kátia abordou isso na fala dela, e veio bem latente isso, sobre o porquê que as pessoas dão aula de dança. Que não é por dinheiro, né? Ninguém acorda e diz assim, nossa, quero ser rico, vou dar aula de dança. Sério, né? São pouquíssimos os cases que a gente tem de sucesso de profissionais absurdamente bem-sucedidos com dança, né? E me interessava muito entender por que as pessoas escolhiam isso, por até uma crítica minha, porque eu sou um professor de dança bundão, né? Eu nunca assumi a dança como carro-chefe da minha vida por medo mesmo, né? Por medo da instabilidade, né? Mesmo eu levando uma vida profissional e respeitando ela como um profissional, como vocês bem sabem que eu respeito, né? E espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui não me interpretem mal nessa minha fase, mas eu tenho essa crise dentro de mim na terapia, assim, de, poxa, Luiz, e se você tivesse escolhido isso como carro-chefe, mas por que isso não aconteceu? Por algumas crises, por medos, pela minha história, a ponto de eu conseguir levar isso de alguma forma, que não tira o mérito e o respeito que eu tenho pela arte na minha vida e a importância que ela tem. E eu queria estudar isso em outras pessoas que escolheram, tiveram a coragem que eu não tive. E eu utilizei um método de afetividade, né, de mapeamento de afetividades, que foi muito legal para isso acontecer. E tinha uma das pessoas que eu pesquisei foi a mais catártica, assim, porque ela ainda era resistente em dizer, não, eu sempre quis ser professora de dança. Eu sempre tive certeza que era a minha maneira de ser feliz. Mas eu acredito, mas por quê? Aonde que estava isso? Aonde que estava isso? E eu utilizei o método com ela, e era um método que balizava num desenho, ela tinha que fazer um desenho sobre o porquê que a dança era importante na vida dela, e explicar esse desenho para mim, super simples, na teoria, mas extremamente profundo, né? Que quando você desenha alguma coisa, né, você tira de algum lugar que você não tem domínio, e depois quando você vai explicar aquilo que você desenhou, você parece que está no teu intelecto, mas não está. A ponto de eu tirar, eu não vou falar o nome dela, mas eu vou expor a história dela, porque ela é muito bonita. Ela começou a lembrar que os pais dela tinham sérios problemas de relação, de brigar muito, ela já tinha visto o pai, inclusive, ser violento com a mãe, então ela tinha uma relação bem pesada de violência entre os pais, mas ela tinha um fragmento da memória dela, que ela era criança, que foi o desenho dela, tá? Era criança olhando pela janela, que o único momento de felicidade que ela viu dos pais dela foi o momento que ela olhou pela janela, quando ela acordou no meio da noite. Estava tocando uma música do Roberto Carlos. E o pai tirou a mãe para dançar, no meio da sala. E essa memória ficou tão gravada na cabeça dela, que ela só conseguiu acessar isso. E ela chorou pra caramba quando veio essa memória, porque veio a memória afetiva com todas as sensações. E fez muito sentido para ela, falou assim,
E o fato dela ser professora de dança é querer encontrar esse frame de felicidade que ela viu única das pessoas tão importantes para a vida dela, que foram os pais que morreram sem se falar, brigando, horror, assim, sabe? Então, assim, aí que eu percebo o poder que nós temos nas nossas mãos contra artistas, assim. Como cada vez que a gente entra em cena, com cada vez que a gente está ministrando uma aula, com cada palavra que a gente verbaliza, a gente está dando esses passos que vocês me perguntaram para construir esse mundo melhor. Então, talvez, respondendo isso pelo nosso olhar, né, pela nossa lente, como artistas, como que a cada segundo que nós atuando quanto artistas, pensadores, responsáveis, conscientes do mundo que nós estamos, conseguimos, através daquilo que a gente faz, impactar positivamente a vida das pessoas a ponto que elas tenham vontade disso acontecer. Eu lembro muito uma frase do Fagundes que ele fala que o sonho dele quanto ator era que as pessoas conseguissem sair do teatro até o caminho do estacionamento do carro sem pensar em outras coisas que não sobre o que eles ouviram na peça. Assim. Olha que coisa simples, né? Ele falou assim, meu sonho quanto artista é só isso, que do caminho da saída do teatro até eles irem pegar o carro, o que reverberasse na cabeça daquelas pessoas não é a pizza que eles vão comer. E depois, ou o vinho que eles vão tomar, qualquer coisa. Mas que de alguma maneira aquilo que a gente falou reverberou ali, que aquilo virou algum tipo de sintaxe que isso vai estar presente na vida dessas pessoas como um todo. Eu nunca me esqueço dessa frase hoje, como artista eu penso isso exatamente hoje. Então, cada vez que eu me proponho a criar alguma obra, ou a dançar, ou a estar junto com alguém, ou a todos os encontros que a minha arte possibilita, seja ela quanto artista, quanto docente, quanto palestrante, quanto conversas num café, de que forma que a minha maneira de pensar isso, ou pensar isso, reverbere naquelas pessoas algo positivo, a ponto que elas queiram fazer o bem, de alguma forma, né? Tem um vídeo antológico do Miguel Ángel Soto, sabe, Kátia, aquele tangueiro maravilhoso, ele bêbado no final de uma milonga, eu amo esse vídeo, que é falando assim, ele fala assim, quando pergunta a importância do tango da vida dele, ele fala assim, sabe qual a importância do tango na minha vida? Que é a única coisa que ninguém pode me tirar, sabe esse terno aqui? Isso pode jogar fora, sabe, sapato caro que eu tô usando aqui, vocês podem me roubar meu carro, minha casa, pode levar tudo, mas o tango que eu senti, ninguém me tira. E é muito forte isso, gente, é muito forte isso. E isso nós fazemos o tempo todo, nas nossas vidas. A gente impacta as sensações da vida dessas pessoas. Então, se a gente for pensar que passo que a gente quer ter, é assumir essa responsabilidade de nós, quanto artistas, responsáveis e atuantes de onde nós estamos, com a linguagem que a gente quer reverberar diante disso, saber da responsabilidade que a gente tem na vida de cada pessoa que passa pela nossa vida de alguma forma. E agora, como que a gente faz isso sem instrumento para também refletir um pouco mais? Porque nada é por acaso, assim. Então, eu sempre, quando eu me coloco nessa postura de júri, eu odeio essa palavra, né, de quem está fazendo julgamento, né, porque julgar a arte do outro é um horror, né. Eu levei isso muito para terapia, assim, de quando eu dizia assim, quando você está fazendo nota de júri, não sei se vocês passam por isso, mas eu passo, de dizer assim, olhar a dança de alguém e falar assim, essa dança é 7, essa dança é 7,5. Gente, quem sou eu para dizer que a dança daquela pessoa é 7,5, é 7, né? Para isso acontecer até que uma vez eu estou conversando com uma jurada, uma senhora mais experiente, e ela falou algo muito forte para mim, falou assim, você está dando muita responsabilidade para a tua opinião. Lembre que a tua opinião é só a tua opinião. Essa pessoa pode acatar ou não a ela, mas alguém disse que a sua opinião para esse momento faz sentido. Então, se essas pessoas quiserem aproveitar isso, está tudo bem. Foi quando ela tirou um fardo das minhas costas, que eu achava que eu estava destruindo a vida de alguém. Né? E eu vejo quando acontece esses casos das pessoas em Joinville discutindo nota, etc e tal, eu sempre fico, isso me vem à tona, assim, sabe? Mas na verdade é só a opinião de alguém, mas ao mesmo tempo a gente faz essa crítica num contexto, que eu posso levar isso positivamente, mas eu posso levar isso também para o outro lado, assim, de que forma que eu posso, dentro daquele julgamento, daquela maneira de colocar, atuar alguma coisa positiva para aquela pessoa ser diferente, melhor, refletir sobre outro ângulo, então olhar pelo outro lado. Então, respondendo ou não respondendo a pergunta que vocês me fizeram sobre isso, no fim das contas, que passo que a gente precisa dar? Talvez assumir a responsabilidade da nossa arte. Responsabilidade da nossa arte, que é a responsabilidade de nós como indivíduos no mundo. Não é porque a gente fala sobre nós quanto artistas, mas é o padeiro que faz pão de manhã, é a moça que frita coxinha, tá entendendo? É o cara que vende milho na praia. Todos eles têm responsabilidade nesse processo de construir esses ODS. É esse o convite que está sendo feito. Então, se a gente for pensar a forma que a gente dança esses ODS, tá todo mundo dançando isso de alguma forma, né? Por acaso, nós temos um instrumento muito forte na mão.
que é o encontro, a experiência linda do encontro, da pura felicidade. E agora, de que forma que a gente pode colocar? Então, será que nunca mais a gente se permita dançar com alguém triste? Ou fazendo a tristeza reverberar de alguma forma, ou de qualquer jeito? Que nunca mais isso aconteça. Que nunca mais a gente entre em sala de aula, mesmo com todos os problemas do mundo. A gente entra em sala de aula não assumindo a responsabilidade que nós temos para com a vida daquelas pessoas, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem no mundo, né? Eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Nesse intervalo de tempo? O que eu posso fazer nesse momento? Né? O que eu posso fazer hoje? Eu posso, sim, tomar um banho com menos tempo. Eu posso, sim, quando sentir que alguém não está legal, se colocar enquanto ouvinte. Eu posso, sim, como a Gracinha bem trouxe, guardar o meu papel de bala para jogar na minha casa, no lixo, né? Lixo indicado. Tem tantas coisas que eu posso fazer, né? E esse poder do que eu posso fazer me ajuda no outro, né? Fernando, desculpe interromper, mas esse papel de bala você também não precisa jogar no lixo. Você pode, de repente, criar figurinos para o teu próprio espetáculo. Por que não? Sim. Concorda comigo? Né? Ou esse espetáculo que o Luiz disse, falando da Helena, tudo mais com figurinos sustentáveis, que depois a gente não vê, o próprio papel de bala. Então, é bem isso. Nós temos todas essas ferramentas nas mãos. É que, às vezes, a gente acaba deixando passar, infelizmente. Que delícia, gente. Que delícia. Eu tenho uma frase que eu deixo na minha geladeira ali, que é do Edgar Morin, que ele fala: por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? E essa frase entrou na minha vida num momento assim, muito significativo, em que a gente vai estruturando a vida de uma forma e várias vezes, né, o universo vem e fala: não é bem isso. E isso é muito necessário na nossa vida, né, para que a gente repense algumas coisas. E aí foi muito interessante, porque foi a hora que eu me dei conta que eu transpassei a técnica e eu vi assim, essa história que é muito legal, que eu já vi esse vídeo, que é de arrepiar mesmo, né, Luiz, assim, eu fiquei pensando assim, tá, foi me tirado tudo. Não foi me tirado tudo. Porque ninguém tira a dança, ninguém tira a paixão. O que você sentiu é teu, né? E aí, a partir desse momento, essa frase faz muito sentido, por quê? Porque não é o mover-se pela técnica, e não é o mover-se porque o outro está olhando, porque a gente sabe que tem isso na dança. Nós somos seres que temos o nosso ego. Temos. E não é eu fazer o trabalho voluntário, né? A gente discute muito isso em voluntariado, que é porque eu faço o que eu faço do jeito que eu faço. Por que eu estou fazendo isso? E não adianta eu dizer assim, não é por mim. Claro que é. Eu faço a primeira pessoa que eu estou beneficiando ao fazer um voluntariado é a mim mesma. Eu não posso ser hipócrita e dizer que não. Mas ao fazer bem a mim mesma, eu estou fazendo bem ao outro. Por quê? Porque é esse encontro. Eu estou bem. E quando eu estou bem, eu vou passar isso para as outras pessoas. Né? Então, assim, é lembrar que em várias situações da nossa vida, quando parece que não nos sobra nada, nos sobra tudo. Quando a gente dá esse sentido e significado, né? A gente estava falando isso da pandemia, e a pandemia nos abala muito, né? E a gente sente a falta do dançar mesmo, né? E é justamente isso, assim, a gente pode não conseguir dançar hoje da maneira com que a gente estava acostumado. Mas aí a gente vai tendo uns encontros com o corpo, eu não sei se vocês passaram por isso, que é primeiro aquela preguiça, depois você fala, não, primeiro é a história, vou ser fitness, vou fazer um monte de coisa na pandemia, depois você fala, não vou fazer nada, eu vou comer. Depois você passa por vários estágios, até o momento que você se reencontra, e que, na verdade, sempre esteve aqui. Por qualquer momento que você passou da sua vida, né?
Então, o que é o efetivo, eu não sei, mas é aquela estrutura estruturante. A partir do momento que eu me enxergo como um estruturante e que o meu corpo, independente de raça, classe, gênero, não importa, idade, não importa. Esse corpo, ele vai passar por todos esses ODS e por todas essas relações, né? E são nesses encontros que a gente vai fazendo a diferença, né? Então, ai, não sei. Não, esses encontros, né, Kátia? Esses encontros que geram dança, né? E que geram dança, de uma dança que talvez a gente não tenha nem propriedade para assumir esse movimento, assim, né? Talvez a gente dance muito mais do que a gente imagina. Então, eu sempre, é uma pergunta que eu adoro, se os alunos vêm nos procurar, né? Eu, Gracinha, a Kátia, perguntam assim, mas quanto tempo eu vou levar para aprender a dançar? Eu digo sempre, eu não sei. Talvez você já dance muito mais do que você imagina. Eu não sei o que você quer ser. Você quer ser a Ana Botafogo e o Carlinhos Jesus? Ou você só quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, eu te digo que talvez em 1 minuto a gente consiga descobrir alguma coisa. Tá, se você quiser ganhar as Olimpíadas de Paris, talvez você precise trabalhar um pouquinho mais para isso acontecer. Muito, né? Porque é técnica para isso acontecer. Então depende muito do teu referencial. O que é dançar bem? Né? Então, o que é? Você quer dançar bem? Se é a Paola Oliveira que ganhou a Dança dos Famosos no domingo, também eu te digo como é que ela dançou bem para ganhar a Dança dos Famosos no domingo. Tem técnica para isso, tem um profissional e uma rede de apoio gigantesca para ela ser quem ela é lá, para isso acontecer. Então, talvez as nossas preocupações sejam, talvez, refletir nessas minúcias, talvez a gente dance muito mais. E é isso, nesses encontros, que a gente está o quê? A gente está dançando muito a vida, está dançando a nossa maneira de levar a vida. Talvez a gente, assim que eu gosto de pensar a dança nos meus processos hoje como um todo, assim. Então, por isso que quando chega, eu falo assim, mas eu não sei dançar nada. Eu falei, mentira. Talvez você dance muito mais do que você imagina. Mas muito mais. Para isso acontecer. Talvez o teu referencial seja diferente. Vamos tentar resgatar isso. E talvez agora o nosso processo, né? Durante muito tempo a dança, né? Trazendo um adendo, não tem muito a ver com o que a gente está discutindo, mas tem, né? Foi uma dança de reprodução, né? Uma dança de olha como eu faço, né? De professores egocêntricos no espelho se exibindo, né? Pedindo que os alunos tentassem reproduzir aquilo que eles faziam, que nunca iam conseguir fazer. Eu já passei diversas vezes como aluno nesse processo. Sair frustrado de uma aula, que eu nunca consegui reproduzir o que aquele professor faz. Que é óbvio, meu corpo não é o corpo dele. Nunca vou conseguir reproduzir o que ele faz. E hoje eu ser um professor completamente diferente nesse sentido. Eu não quero mais reproduzir isso. Eu quero que os meus alunos consigam criar as suas maneiras de construir os seus próprios corpos, a sua maneira de ser feliz, não desrespeitando o tradicionalismo, a técnica, a história que as nossas danças, e cada uma delas tem, e que precisam ser respeitadas na sua essência, né, como um todo. Mas como que eu transponho isso para o meu corpo? Do mesmo jeito como que eu transponho essa minha maneira quando eu quero dialogar e contar isso para alguém. Da mesma maneira, como é que eu faço? Porque é isso, né? Eu, Luiz, dando aula aqui em Curitiba é um Luiz, eu, Luiz, dando aula no Rio de Janeiro é outro Luiz. Porque aquelas pessoas têm uma outra cultura. Como eu, Luiz, dando aula no Japão foi um outro Luiz. Precisa entender aquelas pessoas para isso acontecer. Quando eu fui dar aula em Dubai, é uma outra experiência. Mas a gente chegar um sheik com 2 esposas na sua aula e você tem que dar aula para ele. E aquilo tem que fazer sentido para aquela maneira como ele enxerga o mundo e para aquelas 2 mulheres também. Como é você ressignificar isso sem desrespeitar aquela maneira daquelas pessoas enxergarem o mundo? Para isso acontecer, né? E isso nos causa problemas, eu não sei, acho que a Kátia deve estar passando mesmas questões que eu tenho tentado normalizar no discurso, que nosso discurso era um discurso muito focado no preconceito contra a relação de gênero, né? Sobre objetivar a mulher, né? Sobre responsabilizar demais o homem. As danças da 2, elas passaram por diversos problemas que estavam enraizados no nosso discurso. Quando eu começo a me desprender disso, para respeitar todas as possibilidades, aconteceu uma situação super legal numa aula. Só estava dando aula para casais de gênero masculino e feminino, tá? Todos formados muito bem, mas eu queria que eles exercitassem a prática de dançar com outros corpos. Mas eu já não falo mais na minha aula, menino tira a menina para dançar. Que para mim isso não faz mais sentido. Que eu não preciso tirar uma menina para dançar, eu posso dançar com quem eu quiser. E aconteceu no meio de uma aula, todos os pares trocaram, meninos tiraram outras meninas para dançar e por acaso 2 meninas se juntaram para dançar juntas. No meu discurso aquilo fazia sentido. Os 2 meninos ficaram sozinhos e rolou aquele momento de tensão, né? E aí? O que eu faço?
Eu fiz questão de chegar neles e falei assim, faz isso virar dança. Se para vocês não há conforto de encostar fisicamente no corpo do outro, eu acho que vocês conseguem ter criatividade de fazer isso virar dança de algum outro jeito, né? Porque eu consigo também dançar sem encostar no teu corpo de alguma forma. Se isso for um problema para vocês. Certo? Se isso for um problema para vocês. Né? Porque faz isso virar dança. Ninguém vai morrer por isso. Como aquelas pessoas estão felizes. Então, quando a gente normaliza esse tipo de detalhe, a gente já está contribuindo diretamente com quantos ODS nesse sentido. E simplesmente quebrar paradigmas e mostrar que é a maneira de se virar dança de alguma forma. Ou quando eu tenho o hábito de sempre chamar, alguém vem dançar comigo na roda para demonstrar alguma coisa. E pode ser uma menina, pode ser um menino, não importa. Eu nunca sei, sempre que não vem um menino, e a primeira pergunta que ele faz, mas eu vou ser homem ou vou ser mulher? Eu falei, você eu não sei. Eu continuo sendo homem ainda. E olho para o meu órgão genital quanto gênero, e me identifico com ele. Posso não me identificar também, mas por hora estou me identificando. Eu continuo sendo esse. Mas a tua pergunta é, como é que a gente vai se abraçar? Como é que a gente vai fazer isso, virar movimento? Essa é uma discussão tão mais leve nesse sentido. Então, são um pouquinho dessas minúcias que a gente vai conseguindo quebrar nessa maneira de nos identificar quanto indivíduos que dançamos e normalizamos coisas que vão contribuindo para esse espaço para construir esse mundo melhor. Quando a gente vai normalizando isso, quantas pessoas, eu já tive vários feedbacks em aula, que só pelo meu discurso em aula, pessoas que não eram bem acolhidas nas aulas de danças a dois, vieram falar assim, cara, professor, que legal a tua maneira de falar isso. Como eu me senti acolhido de talvez trazer o meu companheiro, minha companheira para fazer aula comigo, e eu saber que eu não vou ser de alguma maneira menosprezado pela minha maneira de querer estar aqui, ser quem eu sou, né? Que não importa. Então, assim, olha a responsabilidade que a gente tem diante disso, assim, sabe? Pequenas coisas que contribuem, sim, para construir um mundo melhor, um mundo mais igualitário, um mundo que pensa, né? Porque é isso, né? Quando a gente fala sobre tudo, né? A gente fala da ODS, fala sobre de fome e cuidado do clima, né? Mas fome de quê que a gente tem também, né? A gente também tem fome de afeto, a gente tem fome de carinho, a gente tem fome de respeito, não é só de comida, não. De comida também, né? Mas quantas fomes a gente tem que talvez nós, quanto artistas, podemos saciar para essas pessoas? Fome de simplesmente mostrar que a gente consegue construir um mundo melhor e que elas podem ser aceitas do jeito que elas são. E isso são pequenos discursos que a gente faz no nosso dia. Então, quando a gente pensa os ODS nesse campo muito mais amplo, talvez a gente esteja realmente dando esse espaço, Gracinha, que você me perguntou aí, para a gente conseguir realmente chegar lá no ano de 2030 e mostrar para o planeta atrás, falar assim, ó, tem jeito. Tem jeito. Só basta querer. Tem jeito. Só basta cada um fazer a sua parte. Só basta cada um pegar a sua estrelinha do mar e jogar no mar e falar assim, para essa daqui eu fiz sentido. Tá entendendo? Talvez eu não consiga salvar todos, mas para essa daqui eu com certeza fazer sentido. Agora pense 7 bilhões e meio de pessoas no mundo pegarem sua estrelinha. Acho que talvez a gente consiga salvar o mar todo. Hein? Não, né? Não tenha dúvida, Luiz. Gente, que delícia ouvir vocês. Que delícia. Né? Queria poder ter outros momentos, e o melhor, eu acho que a gente vai ter outros momentos de outros encontros com novas pessoas jogando estrelinha no mar e, ao mesmo tempo, novas pessoas falando das suas experiências, das suas formas de ver o mundo e de ser no mundo. Então, eu queria, assim, para a gente finalizar, se a gente pudesse deixar, assim, vamos pensar que a gente vai se encontrar daqui 10 anos para repetir essa mesa. Já fica aqui o acordo entre a gente. Mas também a gente vai se encontrar em outros momentos, em outras danças, em outras possibilidades. Mas para a gente finalizar esse encontro de hoje, queria que vocês deixassem aí uma frase final para que a gente pudesse sentir essa reverberação que vocês trouxeram, para que a gente pudesse se estruturar a partir dessa frase de vocês. Então, queria pedir a gentileza para que vocês possam fazer essa frase final, para que a gente fique com ela e que a gente se prepare para esse novo encontro, essa nova dança, pensando nesses pequenos passos que a gente passe a dar no nosso dia a dia. Aí. Fica à vontade, quem quiser começar. Te deixo contigo, você é melhor com isso. Eu escutei nós temos um coletivo, né, que é o coletivo PAR, que é um coletivo de equidade na dança, especialmente na dança de salão, e a gente conversa muito, e às vezes a gente fala, é o passinho de formiga que a gente falou da Gracinha, e
semana passada, eu falei, eu me sinto, às vezes, dando 2 passos para frente e 5 para trás. Porque vem um turbilhão de coisas, e é essa história que a gente diz. É realmente muito legal a gente pensar que tem esse planejamento dos ODS acontecendo, e você olha para um lado e você diz assim, ó, não vai dar certo. E você olha para o outro lado e você diz, vai dar certo, né? E aí eu escutei uma frase essa semana, eu vi, na verdade, essa frase, não vou saber de quem é, fica até uma lição de casa para nós, mas diz assim, ó, aquele que planta uma árvore, entendendo que ele nunca vai poder sentar à sombra dessa árvore, entendeu tudo. A gente não está plantando as coisas para nós. A gente está plantando para uma outra geração. E aí cabe a nós entendermos qual é o significado disso, a importância disso. Eu não estou fazendo nem para a próxima geração, não estou fazendo nem para os meus filhos. Eu estou fazendo para uma outra geração, né? Então, que daqui a 10 anos a gente possa estar plantando essas sementes, independente de quem vai sentar à sombra das suas árvores, né? Enfim, eu acho que é isso. Que legal. Comigo? Depois disso, como é que eu faço? Como é que eu faço uma coisa dessa depois disso? Mas eu queria trazer a frase inicial. Isso aqui é eu que lute, né, agora, né? Jamais vou conseguir, mas eu vou trazer a frase inicial mesmo que eu trouxe para vocês, dessa questão do encontro, né? Se realmente é no encontro que a nossa existência faz sentido, que a gente busque que todos os nossos encontros daqui por diante sejam encontros marcantes e especiais, para que realmente a gente consiga construir esse mundo melhor que a gente sonha, assim. Que nenhum encontro mais seja em vão, mesmo aqueles que a gente acredita que não sejam tão especiais. Então eu queria deixar essa missão, mais que uma frase de efeito, vamos valorizar que talvez o ato da gente se encontrar com alguém e que realmente isso seja o significado da gente se encontrar, da nossa existência, vamos realmente fortalecer isso como uma meta de vida, de que esses encontros realmente valham a pena e que a gente consiga construir esse projeto de vida para a nossa geração e para as gerações futuras, assim. Que nada é por acaso, nada é em vão, eu pelo menos acredito nisso, e esses encontros não são por acaso. Então façamos deles os melhores possíveis. Gracinha. Posso fazer as minhas? Não vou fazer frase nenhuma. Eu vou, na realidade, assim, eu sempre digo que quando você está de cabeça aberta, você aprende muito. Não é porque eu sou a mais velha que todos vocês, que eu tenho uma história de vida, que eu não acho que eu vá aprender. Eu aprendo sempre. Aliás, eu prefiro aprender do que ensinar. Acho que é uma coisa assim que cada vez mais eu acredito nisso. E nesta conversa de vocês ali, eu falei, eu não falaria nada, eu só ficaria ouvindo vocês, porque é muito gostoso estar ouvindo. Ainda mais meus colegas, meus amigos, né? Eu posso dizer assim, são pessoas que nos conhecemos, que a dança fez nos juntarmos, e, por incrível que pareça, a gente acha que, mesmo pelas... A Catiusca e o Luiz e o Fernando têm mais ou menos o mesmo da mesma geração. Eu já sou uma geração bem mais antiga, né? Quer dizer que eu sou mais novo que o Luiz, hein? Para deixar aqui bem claro, né? Bem mais novo. Eu quero uma CPI, hein, relator? Questão de ordem. Questão de ordem. E aí nos encontrarmos tendo os mesmos pensamentos, independente da idade, acreditando, tendo mais dúvidas do que acertos, a gente não tem uma resposta. Então, assim, o que vocês todos contribuíram, o próprio Fernando, me contribuiu muito para que eu realmente pense, repense, analise e aprenda. Então, é isso que eu tenho para dizer com todos vocês. Foi uma delícia estar aqui. Agradeço, Fernando, por me propiciar estar participando disso, ter vocês dois numa mesa
virtual, é cada vez mais delicioso isso. Fer, muito obrigada. Katiuska, primeiro, e Luiz, que estava morrendo de saudades de vocês, que a gente não se vê com essa pandemia, né? E delícia, delícia, delícia estar participando com vocês. Muito, muito obrigada. Gente, eu tenho mais do que agradecer, e eu falo isso com o maior orgulho. Eu tenho que agradecer o Tiago, que está aqui com a gente nos bastidores, captando aqui o nosso material para que a gente possa fazer com que ele chegue a muita gente, né? Agradecer a toda a família da ANCEP, a toda a equipe, a toda a escolinha de arte, né? Nós fazemos parte de uma escola de arte com mais de 60 anos, dentro do Colégio Estadual do Paraná, uma escola pública, e que a gente espera que essa ação de dança, de movimento, de arte, de educação e de gente, abraçando gente, chegue o mais longe possível. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade do encontro e pedir para que os nossos fios da vida, como bem fala o T. Ingold, possam se entrelaçar em outros momentos, construindo uma grande malha de proteção, de afeto, de carinho e de novos saberes. Então, gratidão pela essa oportunidade do encontro, e que a gente possa, já fica o compromisso, hein? Daqui 10 anos, voltar para a gente conversar o que a gente conseguiu avançar, como que a gente vai pensar 10 anos para frente. E esse ano a gente comemora 10 anos do DANCEP, né? A gente vai estar comemorando 20 lá. E eu tenho certeza que a gente vai olhar para as nossas próprias histórias e verificar o tanto que essas linhas se tramaram em outras vidas. E eu tenho certeza que todos nós aqui seremos influenciados e influenciadores de amores, de afetos e de muita dança. Gente, um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Fê. Muito, muito obrigado. Gratidão.